História do Flamengo. Flamengo. Conheça a história e curiosidades do seu time favorito. Confira todos os detalhes do Flamengo neste artigo e deixe-o conquistar a curiosidade de muitos cariocas para o mundo. Os fãs de futebol devem conhecer o time carioca Flamengo. Há muitas razões para isso: seu grande apoio, as disputas pelo título nos últimos anos, o cenário marcante do futebol brasileiro e mundial, etc. O clube foi fundado em 1895, não no futebol, mas no remo no Rio de Janeiro, de onde surgiu o nome Flamengo. Em 1912, o futebol começou a se desenvolver na cidade. Foi nesse momento, carinhosamente conhecido como Mengão, que entrou em campo com o Clube de Regatas do Flamengo. O espaço rubro-negro cresceu com o tempo e hoje é o maior campeão do futebol carioca. Uma equipe com tantos pontos positivos merece nossa atenção, não é mesmo? Por isso escrevemos este artigo para falar sobre todos os detalhes do Flamengo e o que o fez conquistar a curiosidade de muita gente do Rio de Janeiro para o mundo. Leia para saber mais. Seu coração é vermelho e preto. Então você precisa conferir a série Reserva Mais Flamengo. Já disponível no site e na loja. Qual é a história do Flamengo? A história do Flamengo começou em novembro de 1895. Nesse período, o time era dono de um popular clube de remo no Rio de Janeiro, o Clube das Regatas do Flamengo. Em 1912, o futebol começou a se tornar um esporte importante no Rio de Janeiro. Para o clube, este é o momento certo para ir além das águas do remo e entrar em campo. Com essa trajetória do mar à terra, o rubro-negro começou a crescer e ganhar mais adeptos. Uma característica é o clube teve supere desafios para continuar trabalhando nas águas. Um de seus navios naufragou, foi recuperado e depois roubado, o Feruza. Isso pode ser um grande desafio para alguns, mas não para o Flamengo, que ganhou um novo barco, o Cira, em 15 de novembro de 1895 para iniciar oficialmente a regata. Falando em água, que tal os shots de praia da coleção Reserva Mais Flamengo? Como o Flamengo entrou no futebol? Grupos de regata já eram conhecidos no Rio de Janeiro, e o futebol entrou em campo no início do século XX. Além do mar já dominante, rubro-negro decidiu incluir a terra. Esta etapa torna o grupo ainda mais popular. Os fãs que gostavam de vê-lo remar também começaram a encorajá-lo na quadra. Isso faz dos Rossoneri o time mais popular do Rio de Janeiro. Supere desafios para continuar trabalhando nas águas. Um de seus navios naufragou, foi recuperado e depois roubado, o Feruza. Isso pode ser um grande desafio para alguns, mas não para o Flamengo, que ganhou um novo barco, o Cira, em 15 de novembro de 1895 para iniciar oficialmente a regata. Falando em água, que tal os shots de praia da coleção Reserva Mais Flamengo? Como o Flamengo entrou no futebol? Grupos de regata já eram conhecidos no Rio de Janeiro, e o futebol entrou em campo no início do século XX. Além do mar já dominante, rubro-negro decidiu incluir a terra. Esta etapa torna o grupo ainda mais popular. Os fãs que gostavam de vê-lo remar também começaram a encorajá-lo na quadra. Isso faz dos Rossoneri o time mais popular do Rio de Janeiro. Qual foi a conquista inicial? Dirigido por Alberto Bogeto Gegetorbo em 1911, o Flamengo já iniciou sua ilustre história no campo. Em 3 de maio de 1912, no primeiro jogo, o time derrotou a Mangueira. Para quem acha que há pouca diferença, estamos na frente, não. O Mengão marcou pelo menos 15 gols. Não podemos deixar de destacar os responsáveis pelo sucesso da época. Esses jogadores são Galo, Arnaldo, Baena, Baiano, Boguta, Coriolis, Amarante, Píndalo, Gustavo, Neri e Gilberto. E as conquistas não param por aí. Em 1926 já era o time com mais vitórias, conquistando campeonatos importantes como Carioca, Troféus, Torre Esporte Clube PE, Agência Hudson, Jornal do Comércio de Pernambuco,
Sérgio de Loreto e o Campeonato Carioca da Segunda Divisão há alguns anos. Em 1933, disputou seu primeiro jogo internacional, já vencendo o River, não mais um time amador. Como começou o futebol profissional? O Flamengo cresceu desde o futebol profissional. Em 1934, José Bastos Padilhas tornou-se presidente. O trabalho é trazer grandes nomes para o time, como Leônidas da Silva, artilheiro da Copa do Mundo de 1938. Mengão conquistou seu primeiro título fora do Brasil em 1949, na Guatemala. Muitas estrelas pela equipe. Assim como nos anos 70, Leandro, Júnior, Zico e Andrade conquistaram a Taça Guanabara e outras importantes vitórias do Flamengo. Posteriormente, Zico ganhou mais destaque e ficou conhecido como Radar Gavias 74. Junto com o jogador Júlio César, trouxe várias vitórias, como o primeiro título no Campeonato Brasileiro, e depois uma Copa do Mundo contra o Liverpool, que viu Zico reconhecido como o melhor jogador da temporada. Foi um momento decisivo para a equipe. Com múltiplas conquistas e alguma estabilidade, no centenário do Flamengo, o presidente era Kleber Uray, que levou o time ao melhor jogador da época, Romário. O jogador é o artilheiro do Rio e um dos destaques da Copa Sul da Europa, Sávio. Que outros nomes importantes passaram pela equipe? O Flamengo também teve outros nomes famosos ao longo dos anos, como Wagner Love, Adriano Imperador e Ronaldinho Gaúcho. Por que você não se lembra que eles estavam vestindo uniformes vermelhos e pretos? E não podemos deixar de citar os grandes nomes, Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, que salvou o Menga na Libertadores de 2019 para dar a volta por cima no final do segundo tempo. Para justificar o apelido, Gabigol perde apenas para o lendário Zico quando o assunto é gols. Quais são os fatos sobre a equipe? O Flamengo também trouxe alguns momentos peculiares ao longo de sua jornada, curiosos sobre o time e como ele mudou ao longo dos anos. Confira alguns deles e veja se você já conhece todos eles. Flamingos não tem vermelho e preto. O Roving Clube não está usando a clássica colova vermelha e preta do Grou atual, vermelho e preto. Sim, o colete listrado amarelo e verde. No entanto, alguns problemas dificultam o uso dessas cores no Rio, por exemplo, o efeito do sol desbota os uniformes e os tecidos nessas cores são mais difíceis de encontrar. Logo, decidiram mudar para cores mais fortes e marcaram a mesma existência que o time marcou hoje, preto e vermelho. E, convenhamos, é mais bonito. Mascotes nem sempre são águias carecas. Se não fossem os urubus, fica até difícil adivinhar qual é o mascote. Mas vamos lá, é um personagem que tem muito a ver com o Remo. Chega de mistérios, este é o poderoso personagem marinheiro, Popeye. Mudou para Condor em 1969 para representar torcedores negros e pessoas de baixa renda. Hino Nacional Oficial. Quando pensamos no Mengão, logo vem à mente esta voz, uma vez Flamengo, para sempre Flamengo, Flamengo, sempre serei, cantada por mais de 40 milhões de fãs. Mas este não é o hino nacional oficial. Chocante, não é? A música oficial é Flamengo, Sua Glória está na Luta, produzida pelo ex-goleiro Paulo Magalhães no dia 32. Nosso conhecido e amado hino nacional foi escrito em 45 e conquistou os corações dos rubro-negros. Collab, Tesouros e Flamengo. Para o prestígio e torcida do Flamengo, nada melhor do que ter torcedores vestindo as roupas do dia a dia do seu time favorito. Com este objetivo, iniciou-se a colaboração entre a Reverso e o Flamengo. O flerte entre Flamengo e Reserva complementa-se perfeitamente. Esta nova coleção trará streetwear como casacos, jaquetas, camisetas e camisas. Tudo pode levar sua equipe de um passeio na rua ao trabalho, usando cores, frases, hinos e letreiros na obra. Mais uma alegria, também há obras para crianças. Este é um momento feliz para os corações rubro-negros que querem que seu time seja mais importante em seu dia a dia.